quem viu a provocação que eu deixei lá no início, eu falava assim, não confie na sua memória, ela acaba traindo você, né? Por que eu estava falando desse não confiar na memória, que ela vai trair você? Outro dia uma cliente minha, ela esqueceu da sessão, a gente tinha uma sessão, a nossa sessão marcada e sempre assim, toda semana no mesmo dia e horário, e ela esqueceu da sessão. E aí quando a gente depois retomou, ligando para ela, e aí vai ter, começando um pouquinho atrasado em função disso, quando a gente retomou, a gente estava conversando justamente disso, um problema que ela vinha tendo de assim, houve algumas tarefas anteriores também que ela queria fazer, coisas que ela precisava fazer, ela definiu, poxa, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso resolver isso aqui, e ela acabou esquecendo. E uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou trabalhando com alguém, quando eu estou conversando com alguém, que a pessoa fala assim, pô, preciso fazer isso. Eu já sempre jogo. Quem me conhece sabe o tempo todo. Legal, que dia que você vai fazer isso? Que hora que você vai fazer isso? Como é que você vai lembrar de fazer isso? Porque se a gente não traz essa definição, a gente só vai acumulando coisas na nossa cabeça que a gente tem que fazer, mas não lembra de fazer. Essa minha cliente, a gente jogava isso. Como é que você vai lembrar disso? E era muito comum ela já falar assim, não, mas eu vou lembrar, eu vou conseguir lembrar, né? Não sei se isso já aconteceu com você, né? Pode deixar que eu vou lembrar, só que chega na hora e esquece. Aí a gente começa a olhar para trás, a gente vê assim, se a gente começa a analisar, caramba, aquela vez eu esqueci, mas foi porque deu esse problema, agora mas foi porque teve essa outra situação, ah não, essa aqui realmente eu esqueci, dei bobeira mesmo, etc. Lembra da época em que muitas pessoas tinham orgulho de dizer que guardavam de cabeça o número do celular, o número de telefone, dos contatos, dos parentes? Quem lembra dessa época aí? E o pessoal tinha orgulho de falar, não, eu guardo o número de todo mundo. Hoje, ninguém faz isso, né? A gente vê que hoje, basicamente, ninguém faz isso. Porque a gente tem hoje, no celular, a gente tem a agenda de contatos, né? Tem gente que chama o termo de agenda também, os contatos ali do celular, tá tudo ali. Sem contar que, atualmente, tem um número muito maior de dígitos, os telefones, principalmente quando a gente fala de telefone celular, o número é muito maior. A gente tem muita informação hoje. O número de pessoas que tem telefone hoje, né? É muito comum você encontrar uma pessoa que ela tem mais de um celular, um é para o trabalho, o outro é pessoal, etc. Como que a gente guarda um negócio desse? Não faz o menor sentido a gente memorizar. Atualmente, nos tempos atuais, a gente querer memorizar número de telefone. Só que levou um tempão para o pessoal entender isso. E aos poucos a gente foi vendo que ninguém mais estava nem se esforçando para isso. E a gente foi percebendo que não fazia mais sentido a gente guardar número de telefone de cabeça. Da mesma forma, imagina essa linha de progresso aí, por assim dizer, né? Essa mudança, essa curva de mudança aí. Da mesma forma ela acontece com as tarefas, com as inúmeras tarefas que a gente tem que fazer. Só que a gente ainda está na curva da mudança. Para o número de telefone, o pessoal já aceitou o fato, ninguém tenta. Para a tarefa, a gente ainda encontra a maior parte das pessoas querendo gravar na cabeça o que tem que fazer. Só que assim, a gente está num mundo que tem um zilhão de informações. Cada dia que passa parece que a gente tem mais tarefa, mais informação, mais coisas para a gente fazer. E aí a gente acaba se sobrecarregando. Não faz sentido sobrecarregar e exigir demais da memória. Eu falei no início, né? Não confie na sua memória que ela trai você. Não é nem culpa da memória. É a gente que está jogando sobre ela um peso muito maior do que ela é capaz de dar conta atualmente. Pô, legal, Leandro, tá bom. Então você jogou o problema, mas como é que eu resolvo isso? É simples. Usa uma agenda. Quem acompanha meus treinamentos, eu falo de agenda, aí a gente tem a chance de entrar bem a fundo, e aí a gente entende o porquê disso com bastante calma, etc. Mas dá para trazer o suficiente aqui para vocês entenderem isso. Agenda, e de preferência uma agenda eletrônica. Ah, Leandro, mas por que agenda eletrônica? Poxa, eu gosto tanto daquela agenda que eu tenho, que é com capa de couro, etc. Funciona bem, fica bonita na minha mesa, no escritório, etc. Eu entendo que funcione bem. Se for algo muito específico para aquilo dali, vai funcionar bem. Mas começa a pensar o seguinte. Em primeiro lugar, não existe um Leandro que trabalha com atendimento, com treinamentos, com coaching. Não existe outro Leandro que tem toda uma questão da minha vida na fé, os compromissos que eu tenho dentro da igreja. Outro Leandro que tem uma vida pessoal, que tem consulta com dentista, etc. Marca compromisso com amigos. Eu sou um só. E eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nada melhor do que eu ter uma única agenda, onde eu coloque tudo nela. E quando a gente fala de uma agenda eletrônica, por exemplo, eu gosto muito da agenda do Google. Você cria lá, ele fala que são novas agendas, na verdade como marcação. Isso aqui faz parte de que agrupamento de compromissos?
Ah, esse aqui são os meus pessoais, esse aqui são dos meus na igreja, esse aqui são os meus profissionais. Você pode deixar marcado todos eles e você está vendo, eu não posso marcar aqui porque aqui eu já tenho um compromisso dessa outra área da minha vida. E na hora que você quiser separar só de uma área para ver como é que estão os seus compromissos, basta desmarcar as demais e vai permanecer na sua tela, no seu celular, apenas aqueles daquela área. E é legal porque assim, você consegue não bater compromisso. Outra questão, você tem ela com você o tempo todo ela tá ali junto com você, porque assim, quem é que anda sem celular hoje, né? A gente não anda sem celular. Eu pessoalmente eu gosto de organizá-la pelo computador, mas eu estou sempre com ela no celular. E tem uma pancada de outras vantagens que você pode ter ali, que geralmente quando eu tô, aí que eu falo, né, no treinamento a gente tem tempo para entrar mais em detalhe nisso daí, porque você trabalha com anexo para você poder localizar documentos. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Que lá eu tenho a oportunidade de mostrar com um pouco mais de calma. Mas, por exemplo, teve um treinamento que eu estava em São Paulo. Eu comprei o treinamento pela internet, vem um comprovantezinho, um PDF, que a gente pode imprimir e levar se quiser, mas normalmente eles já reconhecem isso aí. Quando eu cheguei em São Paulo, na hora de fazer a inscrição, no momento ali na recepção, o pessoal não estava achando a minha inscrição. Aí, olha como é que a coisa evolui, né? É legal pra gente perceber isso. Antigamente eu teria que ter um papel impresso comigo. Se eu não tivesse, ia dar um rolo danado. Depois a gente passou por uma fase em que ensino bastante isso também, a gente utilizar arquivos na nuvem, no sentido de ter um Dropbox, um Google Drive, etc. Se você não souber do que eu estou falando e quiser saber mais adiante, coloca aí no comentário, ou manda depois um inbox para mim ali direto, falando, Leandro, fala um pouco mais disso numa live aí que eu posso tratar, tá? Só para não misturar os assuntos. Mas colocava daquela forma. Hoje eu consigo, pela agenda, que foi o que aconteceu, naquele momento, eu preciso localizar minha inscrição, só que ela já estava anexada ao meu compromisso. Então eu não precisava lembrar em qual área na nuvem eu gravei, dentro de que pastinha que eu gravei. Não, eu estava naquele dia, eu cliquei na agenda naquele dia e mandei visualizar o anexo e exibir para a pessoa pelo celular ali já o PDF na hora, coisa de 3 segundos, porque eu já estava com ele aberto ali, já estava na agenda. Então, assim, é uma série de vantagens, ganhos que a gente vai tendo. Eu falava dessa cliente que estava com essa dificuldade, teve uma outra, ela tinha uma agenda, ela gostava de agenda física, né? E eu brinco muito, quando eu faço lives, quando eu vou dar um treinamento online, etc., que eu comento assim, olha, vocês querem que fale de agenda? Legal. Se vocês têm apego a uma agenda física, então é melhor nem ouvir, porque você vai sentir a dor de abrir mão dela, mas não vai ver que nem vai doer mais tanto. Mas eu só estou te avisando, te precavendo já, de que você vai acabar abrindo mão dela. Essa cliente, por exemplo, ela tinha as agendas e ela também tinha uma questão na igreja, onde ela tinha a agenda dela, com todas as palestras que ela tinha que dar dentro da igreja, etc. Tinha a agenda dela, é uma médica, né? Então, quanto médica também, etc. Quando eu falava dessa questão de ter uma agenda só, o fato dela estar online, de você, é coisa muito, muito difícil de acontecer, você conseguir perder uma ID, né, no Google, para você perder aquela agenda. É muito difícil isso acontecer. Pessoalmente, eu não conheço ninguém que perdeu. Eu sei que tem, tá? Mas eu não conheço ninguém que perdeu, porque é bem raro acontecer e não ter como recuperar. Agora, uma agenda física é bem fácil de acontecer. E ela estava passando justamente por essa situação que a agenda dela, dos compromissos na igreja, ela havia perdido. E as pessoas ligavam para ela e falavam, olha, tá tudo certo para hoje, né? E ela não fazia a menor ideia do que a pessoa estava falando, porque ela tinha perdido a agenda. Então, assim, quando você tem, Leandro, mas eu posso ficar sem a bateria do telefone, eu posso ficar sem internet naquele momento. Sim, pode, mas é muito mais fácil no tempo atual que a gente vive, a gente perder em definitivo algo físico do que esse fato aí de ter uma perda definitiva. Você vai ter uma perda temporária. Nesse momento eu fiquei sem internet. Se alguém me emprestar um computador, eu consigo logar lá e ainda dar uma olhada. Quer ver um exemplo bem legal também para você ver como é que você ganha tempo com isso? Além de você ter, como a gente está falando aqui, não ter essa traição da mente, você imagina o seguinte, você vai a um consultório médico que está fazendo uma consulta, e aí a médica vira e fala assim, legal, já vamos agendar o retorno de uma vez? E é um local, consultório médico, o pessoal sabe, hospital, consultório médico, geralmente é difícil de você agendar quando você está ligando para lá, perde um tempão, e aí você está diante da recepcionista lá, olha, eu tenho tal data. Se você não tem a sua agenda ali na frente, você vai falar o quê? Tá bom, eu acho que dá. E aí depois chega em casa, imagina, que dor de cabeça, não dá, eu já tenho um compromisso, tenho que ficar ligando para remarcar, e aí já passou um tempo, às vezes você só vai descobrir isso mais perto.
esquece, ela te dá um papelzinho com a data e o horário, você perde aquele papel. Agora, nesse caso da agenda, como o exemplo que eu estou dando, na hora ela fala para você, dá tal dia? Você pode olhar, não, esse dia não dá. Você tem uma outra data? Ela te passa outra data e você, opa, esse aqui dá. Você já marca na agenda e já define inclusive com que antecedência você quer que o dispositivo, que a agenda jogue lembretes para você. Então assim, a gente deixa de ter isso na cabeça. E algo que acho que foi a Leandra que comentou aqui, que a gente fica com uma lista tão grande, a cabeça fica assustada, a gente fica, né, desesperado com aquelas tarefas. Eu quero falar de um fator, agora já no finalzinho para a gente aproveitar isso. O fator psicológico, um fator mais assim que ele é psicológico, ele vai afetar tanto na tua produtividade, na tua motivação para estar vivendo, fazendo as coisas que você tem que fazer, na tua motivação e alegria em enxergar, cara, tá tranquilo para eu levar, eu consigo levar minha vida com os compromissos que tem, e isso faz muita diferença no ganho que a gente tem. Quando a gente sente que está sobrecarregado, a gente já desacelera, porque essa sensação de estar carregando um peso muito grande reduz a velocidade da gente. Você para ficar brigando mais com a tua mente de nossa, tá difícil de fazer isso aqui, nossa, quanta coisa para fazer. E o tempo que você está falando, nossa, quanta coisa, e remoendo aquilo, se você já tivesse com a sua vida mais organizada, mesmo tendo o mesmo número de tarefas, você ia estar realizando. Não, beleza, porque aquele monte de coisa que está na tua cabeça não é tudo para acontecer na próxima hora. Agora eu quero que você preste muita atenção. Agora é um ouro que eu estou entregando aqui, tá? Que é uma das formas que eu trabalho com quem me contrata, com quem paga para eu poder estar dando treinamento. Eu quero te pagar, te distribuir, né? Dividir com você, compartilhar com você um pedacinho aqui agora. Se você pensou em fazer algo, veio algo para fazer, a gente fala até da lista do to-do, etc. Legal, só que o primeiro lugar que você tem que pensar em registrar qualquer coisa que você pense que vai fazer é na sua agenda. Quem tem o hábito, quem cria o hábito, quem se treina, tem técnicas para a gente se treinar dessa forma também, tá? Se tiver difícil de simplesmente vou pegar e vou fazer, quem se treina para eu tenho que fazer isso, então imediatamente, que dia e que hora que eu vou fazer isso, e já pego a agenda e coloco lá o dia e a hora que eu vou fazer. Quem se treina para fazer isso tira um peso das costas absurdo, porque você não está mais caminhando pensando assim, pô, preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, caramba, tem que fazer aquilo lá. A gente fica carregando com a gente um peso dos compromissos que vão acontecer na semana que vem, no mês que vem, e a gente fica trazendo aquilo com a gente e arrastando essa mala pesada 24 horas por dia. Quando na verdade você tem a oportunidade de definir isso aqui, pô, isso aqui dá para eu fazer na próxima segunda-feira. E eu abro a agenda, coloco na próxima segunda-feira, acabou, apaguei da minha mente. Porque eu já coloquei na agenda, já defini o lembrete que a agenda vai trabalhar para mim. Eu falo muito, e eu quero uma hora fazer uma live só sobre isso para poder dar outros exemplos, de como o celular é um dispositivo de distração, mas a gente pode transformar ele num dispositivo de produtividade, para ele nos auxiliar. E a tecnologia foi feita para nos auxiliar, não para nos atrapalhar. A gente é que usa mal. Então a gente aprendeu a usar bem a tecnologia, faz toda a diferença. Pensou em algo, joga para a agenda, descarrega na hora para a agenda. Você vai estar descarregando dos teus ombros. Fica com a impressão de que tem realmente menos coisas para fazer no dia, é a sua escolha. Você pode estar com uma vida que você acha que você tem coisa demais para fazer naquele dia, ou que você tem menos coisas para fazer no dia, porque você só está preocupado com o presente. O futuro ainda vai acontecer e você já está se planejando estrategicamente para realizar ele na hora que ele estiver chegando. A gente tem que realizar bem é o presente. Quando a gente faz isso, quando a gente toma posse dessa solução que eu estou entregando para você aqui agora, você está com a cabeça mais leve, você tem condição de ter novas ideias, novos insights para os teus negócios, você tem condição de estar 100% presente com seu filho, sua esposa, seu marido, no seu trabalho, para aquilo que você está fazendo agora, porque as preocupações do que ainda está por vir não estão na tua cabeça, elas já estão na sua agenda. Deixa a sua agenda se preocupar com isso, se preocupar em te avisar e na hora que chegar, aí você pega para fazer. Até porque estrategicamente você programou para ela te lembrar em tempo de você começar a preparar. Esse é um detalhe importante. E o único hábito que você tem que ter a partir do momento que você criou esse novo de trabalhar com a agenda
é de você lembrar de, pelo menos à noite, no finalzinho do dia, você dar uma olhada na agenda do dia seguinte, independentemente se você já vem utilizando e pretende continuar utilizando, o que eu não sugiro, mas continuar utilizando a agenda de papel, né, uma agenda física ou a agenda online, mas no final do dia você dá uma conferida nos compromissos do dia seguinte, embora ela já dispare alguns avisos para você. Mas você tem uma visão melhor do seu dia, você já pode estar planejando ele e você já começa ele de uma forma bem diferente. Vale muito a pena. Por falar que valeu a pena para vocês que estão aqui, é o que eu queria trazer hoje. Eu quero saber se valeu a pena já ter essas sacadas aí. Para alguns pode não ter sido tanto novidade, mas mesmo quando não é novidade, há muitas coisas na nossa vida que a gente precisa estar ouvindo de novo, porque saber não é fazer. A gente sabe muita coisa, mas às vezes não está colocando em ação e às vezes é um momento desse que a gente coloca. Para outros é novidade, uma novidade legal, uma visão de uma forma um pouco diferenciada que pode ajudar. Queria saber se valeu a pena e se valeu a pena, pense que pode valer a pena para outras pessoas também. Então, mais uma vez eu falo, esse bendito desse botão que eu ainda tenho que pesquisar para saber se isso é uma gaivota, se isso é um avião ou o que é isso aqui embaixo, né? Esse triângulozinho que você clica ali e você compartilha essa live com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conhecimento. Pensa, né? A gente conhece, tem vários amigos que ficam falando, cara, tô sem tempo, nossa, tá complicado para mim, eu não tô tendo tempo para minha família, eu não tô tendo tempo para viver minha fé, eu não tô tendo tempo para melhorar no meu trabalho, para crescer, tá difícil de planejar, tá difícil de me organizar. Você conhece alguém assim? Compartilha essa live com ele, com ela, pode ser que já ajude. Fala para dar uma olhada no conteúdo, né? Aqui no Instagram, no meu site, no blog, lá também tem bastante artigo legal te ajudando nesse sentido, que pode ajudar essas pessoas nesse sentido. E se você quiser saber de algum assunto que eu não tratei aqui ainda, me manda no direct ou lá na minha bio, no link que você vê na bio, tem inclusive um botãozinho lá, me mande uma mensagem de WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para mim